Paula, gente, a pancreatite crônica também pode ser hereditária, tá? A pancreatite hereditária é causada por um gene autossômico dominante, ou seja, um gene recebido ou do pai ou da mãe, já pode ser causa de uma pancreatite crônica, tá? E os sintomas aparecem antes dos 20 anos, diferente da hepatite crônica causada por álcool ou medicação, tudo que a gente viu, tá? Aumenta risco de hepatocarcinoma, ou seja, câncer de fígado, tá? Ativação prematura da tripsina, que é a enzima, né, pancreática. Pancreatite tropical, acomete crianças que morrem na fase adulta. Etiologia desconhecida, mas acontece nas regiões tropicais. Então, possivelmente pode ser causada por algum algum agente vetor, né? Patogênese da pancreatite crônica geralmente é desconhecida, mas aumenta a secreção proteica sem alteração na secreção de bicarbonato intraductal, ou seja, no ducto, tá? Folhas de proteínas que se calcificam e ocluem os ductos, hipertensão ductal. Os ductos, eles são interrompidos, tá? Não deixando levar as enzimas pro intestino. E outras causas, como redução do selênio, que é um íon também, causando diminuição da ação antioxidativa, desordem autoimune, ou seja, que o corpo mesmo ataca o órgão, tá? As manifestações clínicas é dor abdominal, ou seja, na barriga, epigástrica, no comecinho do estômago e do esôfago, irradiada para o dorso, ou seja, vem na região do tórax e vai para trás. Com início 15 a 30 minutos após a alimentação, com aumento progressivo da frequência e intensidade. Geralmente vem associada com náusea e vômito, tá? Mas a náusea e vômito não está presente em 20% dos casos. Insuficiência pancreática, esteatorreia, baixa atividade lipolipídica, né? As fezes saem com bastante muco. Sintomas associados à síndrome desabsortiva, tá? Não tem muita absorção, porque não tem secreção das enzimas, então não tem como depois ter absorção, tá? Diabetes pancreática, fase tardia da doença, porque o pâncreas é o que eu falei, as células beta que secretam insulina. Então, se essas células elas estão acometidas, então vai causar o diabetes, tá? Geralmente insulino dependente paciente que tem pancreatite crônica, tá? Complicações, formação de pseudocistos, tá? Cistos dentro do pâncreas, obstrução do duodenal ou do ducto biliar, os ductos eles ficam obstruídos, ascite pancreática, que é o aumento abdominal, derrame pleural, trombose da veia esplênica, pseudoaneurismas, câncer pancreático e períodos de agudização do quadro, ou seja, tem períodos que ela vai para a fase aguda, tem que ser tratada para voltar, tá? O diagnóstico, esteatorreia, viu, gente? São as fezes volumosas, ou seja, onde os alimentos não foram absorvidos e muito claras. Mais calcificação pancreática, que vai dar os pseudocistos, né? Mais diabetes incomum e presente nos casos mais avançados. Uma tomografia ou um raio-x, tá? Vai mostrar as calcificações no pâncreas. Pancreatograma com alteração ductal, né? Que são o mapeamento da quantidade de enzimas. E teste da secretina pancreática, né?
das secreções das enzimas também. Laboratório, teste de amilase e lipase, tá? Se houver elevação das bilirrubinas, fosfatase alcalina, pensar em obstrução ductal, porque aí os ductos aqui estão obstruídos, causando também problema no fígado, tá? Marcadores da pancreatite autoimune, ANCA, FR, anticorpo antimúsculo liso. Esse aqui é difícil deles pedir, tá? Mas em caso, quando é autoimune, quando o corpo ataca, eles pedem. Raio-X, né? Mas o bom mesmo é uma tomografia, uma ultrassom ou uma ressonância magnética, que vai apresentar o que está com problema: calcificação, dilatação ductal, coleção de fluidos, alteração de parênquima, tá? E teste de escolha se não houver calcificação ou estetorreia, que esse aqui é tipo uma biópsia, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do fígado, né? O fígado é o órgão central do nosso metabolismo. Tudo passa ali pelo fígado, tá? É a maior glândula do corpo humano. Ele é bem volumoso, pesando 1,5 kg mais ou menos, tá? 1,5 litro de sangue por minuto circula através do fígado e sai através das veias pancreática direita, hepática direita e esquerda, para a veia cava inferior. Ele armazena e ativa vitaminas e sais minerais. Também forma e excreta bile, que é armazenada na vesícula biliar, tá? Converte a amônia em ureia, que é mais fácil de ser excretada pelos rins. As hepatopatias, ou seja, os problemas no fígado, tá? Elas podem ser agudas, né? Apresentar naquele momento, ou crônicas. O paciente vai apresentar para o resto da vida. As causas podem ser agentes químicos, tá? Como drogas, álcool. Pode ser virais, vírus, hepatite B e C geralmente. E farmacológicos, quem toma muito remédio, tudo passa pelo fígado, vai matando o fígado aos poucos. Alteram a estrutura morfológica e capacidade funcional dos hepatócitos. Os hepatócitos são as células do fígado que fazem toda a sua função, tá? Aqui eu acho que não fala muito da função do fígado, mas depois eu vou pegar 2 slides de outra aula para falar como que o fígado é importante, tá? Hepatites, tá? Como vírus A, B, C, D e E, eles atacam o fígado, tá? Hepatite crônica, curso de 6 meses de hepatite, né? Mesmo tratado, pode virar uma hepatite crônica. Hepatopatia alcoólica, que é o problema de fígado por conta de muito uso de bebida alcoólica. Hepatopatia colestática, cirrose biliar primária, quando tem pedras na vesícula e que atrapalham o funcionamento do fígado, tá? E distúrbios hereditários, doença de Wilson, por exemplo. A excreção biliar é prejudicada. E tumores, né? O tumor, ele vai afetar qualquer órgão, tá? Aqui a gente vê o slide da hepatopatia alcoólica, né? Que fala que o consumo de etanol tem que ser por mais ou menos de 15 a 20 anos. Esteatose hepática, tá? É gordura no fígado. Mas professor, isso pode causar cirrose? Pode causar cirrose sim, tá? E depois vai na cirrose, deposição de colágeno entre os hepatócitos, necrose, ou seja, morte das células do fígado. Onde tem necrose, morre uma parte do órgão, tá? A hepatite alcoólica, ela se caracteriza por hepatomegalia, ou seja, aumento do fígado, tá? Elevação dos níveis de transaminases, geralmente TGO, TGP, gama-GT e fosfatase alcalina. São as transaminases
que o fígado secreta no sangue, concentrações de bilirrubina sérica elevadas. A bilirrubina, gente, é o produto da morte das hemácias, tá? Que vai no fígado para ser degradada e é degradada em bilirrubinas, né? Que o fígado também vai degradar, vai quebrar para ser excretado, ok? Se o fígado não funciona direito, ela fica solta e a gente fica ictérico, ou seja, a gente fica amarelo. Concentrações de albumina sérica normais ou diminuídas. A albumina é uma proteína, tá? Anemia, porque mesmo sendo absorvido pelo intestino, vai lá para o fígado para ser metabolizado antes de alimentar as células, tá? E se o fígado não tá funcionando direito, também não tem absorção de nutrientes, então causa anemia. Dor abdominal, náusea, vômito, fraqueza, diarreia, perda de peso e febre. Mesmo com a barriga aumentada, a perda de peso, tá? Esteatose hepática, tá? Excesso de acetoaldeído hidrogênio, aumento do NADH e o NAD. Aumento na síntese de triglicéridos em virtude do maior fornecimento de ácidos graxos ao fígado, ou seja, muito consumo de triglicerídeos, açúcares, né? Que mesmo que a gente não coma o açúcar doce, ele está presente no pão, no macarrão, tá? Menor oxidação dos ácidos graxos e menor formação e liberação de lipoproteínas, tá? E o acúmulo de gordura no fígado, que vai causando a gordura vai se acumulando ali e vai causando a morte dos hepatócitos, causando também a necrose do fígado e a cirrose hepática, que a cirrose é o último. A esteatose hepática a gente tem grau leve, moderado, grave, depois a cirrose, ou grau 1, grau 2, grau 3 e a cirrose, tá? Por isso que a gente tem que ter cuidado também com o que a gente come. A cirrose, gente, ela vem já mesmo com o acometimento dos hepatócitos, tá? Ou seja, a morte dos hepatócitos. E ela vem com complicações. Esclera ictérica, a esclera é o branco do olho, tá? Eritema palmar, as palmas da mão ficam vermelhas. Cabeça de medusa, aquele umbigo para fora. Ascite. Ascite é acúmulo de água no abdômen que faz a pessoa ficar barriguda. Distribuição alterada de pelos. Atrofia testicular, os testículos ficam menores. Angioma aracniforme, tá? Esse aqui é mais difícil. Icterícia, a pele fica amarela. Contusões, né? Parece roxo do nada. Perda muscular, encefalopatia, problemas no cérebro, tá? Varizes esofágicas, no esôfago. Hipertensão portal da veia porta, tá? Que passa pelo fígado. Aqui a gente vê o sistema biliar, que a bile fica lá no fígado, ó, mas vocês viram que os ductos passam bem perto dos ductos pancreáticos também, tá? Então, eles têm a comunicação, tá? Litíase biliar, colelitíase, tá? É a formação de cálculos biliares na ausência de infecção da vesícula. Então, eu tenho uma litíase biliar, eu posso ter pedra na vesícula, sem ter a vesícula inflamada, que aí é quando a gente tem que tirar, tá? A pessoa pode ser assintomática, ou seja, não ter sintomas, e sintomáticos. Pode dar cólica, náusea, vômito, geralmente amarelado, febre, icterícia, dor à palpação profunda no quadrante superior direito do abdômen, que é onde fica o fígado, né? Ela pode, os cálculos, né, que são as pedras, pode ser
por colesterol, bilirrubina e sais de cálcio. Elas podem se acumular ali, tá? Aí a gente tem a diferença de colicistite vezes colilitíase, tá? Qual que é a diferença? A colicistite, né, é quando a passagem da bile ao duodeno é interrompida. Então, a pedrinha não deixa secretar a bile ali no intestino, tá? Sem bile não tem absorção de gorduras, as evacuações são claras, né? E a icterícia em função da obstrução, né? A bilirrubina fica alterada e se não corrigir esse excesso de bile, pode dar o dano hepático, cirrose ou pancreatite biliar. Aí a única saída, né, é fazer a colecistectomia, ou seja, retirada cirurgicamente da vesícula e dos cálculos. A colilitíase, como a gente viu lá, né, é só as pedras, sempre ter a inflamação e sem ter a obstrução, né? Causas da litíase biliar. As mulheres mais frequentemente são vítimas, porque geralmente a obesidade está associada. As mulheres têm uma propensão a mais de engordar. Dieta hiperlipídica, ou seja, rica em gorduras, né? A icterícia, né, vocês viram no slide, porque aqui não tá aparecendo, é a cor amarelada tanto na pele quanto no branco do olho, tá? E essa elevação da bilirrubina é causada por uma inflamação dos hepatócitos, né, que impedem a excreção para bile. Aí também, se não for corrigido, essa bilirrubina que fica solta, né, pode dar danos cerebrais também, tá? Hepatomegalia, como eu falei para vocês, é aumento do fígado, que indica uma existência de uma patologia ali, tá? Mas mesmo que tenha uma patologia, pode não ter a hepatomegalia, tem que ficar atento. A hepatomegalia geralmente é assintomática, ou seja, não dá sintoma, né? Quando o aumento é acentuado, ele pode causar desconforto abdominal. Hipertensão porta, como eu falei para vocês, ó, no desenho ali, né? A veia porta passa dentro do fígado. Por quê? Esse órgão, como ele é muito importante no nosso organismo, ele precisa de uma irrigação intensa, né? Então, a veia porta recebe todo o sangue que vem do intestino, do baço, do pâncreas e da vesícula biliar, né? Na maioria dos países ocidentais, né, a hipertensão porta é o aumento da resistência ao fluxo sanguíneo causado pela cirrose. Se eu tenho uma necrose ali no fígado, né, essas células vão morrendo, geralmente vai causar uma hipertensão ali nessa veia, porque vai causar uma pressão, tá? A cirrose hepática, né, que são associadas às doenças, a vírus, a esteatose, né, que vão causar no fígado, né, a presença de tecido cicatricial com dano permanente, ou seja, necrose, morte dos hepatócitos, né. Aí esse tecido cicatricial vai levar a um bloqueio do fluxo do sangue no órgão, o que vai também diminuir, né, a capacidade do fígado de fazer a sua função, né, que é processar nutrientes, hormônios, fármacos e as toxinas para serem excretadas pelo rim, tá? Também diminui a capacidade do fígado para produzir proteínas e outras substâncias, porque ele produz muita substâncias. A ascite, né, é o acúmulo do líquido interior da cavidade abdominal, tá? Geralmente é em distúrbios crônicos que ela aparece mais, né? Geralmente na cirrose, principalmente na cirrose alcoólica, né? E ela pode estar presente também como em câncer, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e a tuberculose. Aí tem um procedimento que o médico faz a paracentese, né? Que ele coloca
um acesso calibroso, geralmente ao bocato 16, no quadrante inferior esquerdo, né? Mas não perto do reto, para drenar o líquido ali existente, tá? O tratamento da ascite é repouso e dieta sem sal, geralmente acompanhados com a administração de drogas diuréticas, né? Para quê? Para tentar tirar essa água em excesso, né? Aí tem a remoção do líquido através do procedimento chamado paracentese terapêutica, que é isso que eu falei para vocês. O médico faz uma punção e vai drenando por um equipo. Tem que ver, é muito legal ver. A encefalopatia hepática, que eu falei para vocês, né? É um distúrbio no qual vai cometendo... como o fígado não está funcionando direito, vai ter muitas substâncias tóxicas. E essas substâncias tóxicas vão atacar o encéfalo, que é o cérebro, né? Causando disfunção neurológica, tá? E até a morte do indivíduo. A lactulose, administrada por via oral, ela pode ter 3 benefícios, né? Altera a acidez intestinal, diminui a absorção de proteínas e ela diminui a absorção da amônia. E ela também atua como laxante, tá? O que ajuda a eliminar as toxinas também do organismo. Insuficiência hepática é uma deterioração grave da função hepática, né? Pode ser decorrente de qualquer distúrbio, como uma hepatite viral, cirrose ou hepatopatia alcoólica, né? Para que ela ocorra, tem que ter uma lesão de grande porção do fígado, porque aí ele não consegue se regenerar e entra em insuficiência. E o fígado é importante, sem o fígado a gente morre, tá? Esse indivíduo apresenta icterícia, uma tendência à confusão mental por causa das toxinas e ao sangramento, né? Ascite, comprometimento da função cerebral, uma deterioração do estado geral de saúde, tá? O tratamento vai depender da causa das manifestações clínicas. Normalmente o indivíduo é submetido a uma dieta restrita, porque consumindo menos coisa para o fígado processar, tá? E o excesso de proteína pode causar uma disfunção cerebral, então a dieta dele tem que ser pobre em proteína. O consumo de sódio é mantido em níveis baixos para tratar a ascite, certo? Eu vou falar agora um pouquinho a respeito do fígado, porque ele é tão importante. Tanto na pancreatite como na cirrose, gente, o indivíduo, no início, ele vai apresentando sinais e sintomas, né, que pode ser diagnosticado, e com uma dieta, ou parando de beber, né, ou parando de ingerir muito carboidrato, fazendo atividade física. No começo a gente consegue prevenir, né? Mas assim, quando tá nos casos de uma pancreatite aguda, né, ou de uma cirrose, a gente tem que ter os cuidados de enfermagem, sempre vendo sinais vitais, né? Vendo se o paciente apresenta vômito ou fezes com sangue, porque na cirrose pode ter também, tá? Levar a uma hemorragia interna e levar o paciente à morte. Assim como a pancreatite também grave, leva rapidamente o paciente à morte, tá?